Olá, tudo bem? Como estamos? Esse vídeo, essa live que a gente está fazendo hoje é para falar um pouco sobre o nosso livro, né? O livro Caçador de Si. Esse livro Caçador de Si, ele foi desenvolvido, né? Através de 20 anos de atendimento, de atendimentos com massoterapia, quiropraxia, psicanálise, né? É um trabalho feito que eu atuo em clínica, né? Então são 20 anos atendendo com qualidade de vida, com saúde, com movimentos do corpo. E todo esse trabalho, né, de 20 anos, ele me trouxe algumas coisas que foram se moldando ao longo do tempo para que eu tivesse uma qualificação, né, cada vez melhor para poder atender mais pessoas. E esse livro ele veio justamente para isso, sabe? Para facilitar o entendimento, às vezes, de situações das quais muitas pessoas não estão preparadas ainda, né? E eu me coloco nessa situação também porque dentro da nossa vida, né, a gente tem várias fatias, né? São momentos da nossa vida que a gente tem algumas dificuldades e precisa de algumas habilidades para poder passar por elas. Então esse livro ele veio para facilitar mesmo, para dar essa viradinha de chave, sabe? Esse movimento que pode mudar algumas coisas. Então, assim, eu vou falar aqui um pouco sobre o livro, né? Como que ele se dá ao longo do caminho. O nome do livro é Caçador de Si, é uma parábola terapêutica que o nosso protagonista, né, ele inicia e ele tem uma jornada de evolução dentro dessa parábola até ele chegar num ponto que ele percebe, né, que ele já acendeu a chama dele e talvez precisa de mais, né? Então a gente vai iniciar essa é uma breve explicação sobre o livro, tá? Quem não leu o livro ainda tem como ler ele dentro do meu WhatsApp. Eu tenho um canal que ele é só desse livro, sabe? Quem tiver interesse também pode me contatar também, tá? A gente tem um link lá no Hotmart que a gente passa, tá? Para poder acessar esse livro. E além do livro, ainda tem jornada, é uma jornada para acompanhar essa movimentação do nosso protagonista. Essa jornada tem 21 dias, então assim, a cada dia você vai fazendo uma atividade, a cada dia você vai fazendo exercícios que vão moldando, né, esse trabalho, esse conhecimento, que no final desses 21 dias você vai ter como se fosse um diagnóstico de si dentro daquela fatia que você quer trabalhar. Então, assim, é uma leitura assim, bem legal assim, para quem realmente gosta e quer se conhecer um pouquinho mais, tá? Então, assim, o nosso protagonista, né, ele começa a jornada dele lá, né, dentro do livro, ele começa, né, no tempo primitivo, onde, onde nossos ancestrais, né, que a gente faz parte de tudo isso, né, nossos ancestrais viviam lá nas cavernas, né, então, assim, ele passa por isso, ele tem essa dinâmica de estar vivendo, né, com a família dele e tudo, né, na caverna, né? E ele se vê obrigado a sair da caverna porque ele precisa comer. Ele precisa comer, a família precisa comer, né? E ele é o provedor, né? A gente está falando lá do tempo primitivo, lembrando que a gente está falando de uma história, né? Ele é o provedor da família e precisa sair caçar. Alguém tem que fazer alguma coisa, né? E ele fala, eu vou. Né? Então, assim, a família está dentro da caverna
onde está ali protegida, né? Tem uma pedra gigantesca prendendo a caverna, e ele resolve sair para atrás de alimento, atrás de comer alguma coisa. Então ele arrasta aquela pedra da caverna, pega e fala para a esposa, né? Eu vou buscar o alimento para nós. Eu vou sair caçar comida para nós. Mas como o mundo lá fora é desafiador, é perigoso, né? Ele deixa a família dentro da caverna, fecha a caverna de novo e vai para a selva. Chegando lá na selva, né? Ele procura aqui, procura ali, e tem dificuldade sim de encontrar alimento. Afinal de contas, é um tempo pré-histórico. Então ele não tem muita possibilidade de comida. Mas, mesmo assim, é um ambiente hostil. É um ambiente hostil, é um ambiente onde é perigoso, ele pode morrer a qualquer momento, e se ele morrer, a família dele não come. Perceba que quando eu falo que o mundo lá fora, para eles, é um ambiente hostil, eu não estou falando só da pré-história. Eu estou falando dos dias atuais, estou falando de hoje. Como é desafiador para nós, né, nós seres humanos, aqui em 2025, sair fora da nossa casa para ir atrás do alimento, né? Então, assim, esse protagonista lá no passado, ele vivia essa mesma dinâmica que nós vivemos hoje, que é essa dúvida, é esse medo, essa possibilidade de a qualquer momento ser devorado no mundo aí fora. Então a gente tem essa mesma apreensão que esse protagonista tinha lá no passado. E ele sai para caçar, e ele procura, e ele entra em situações perigosas para ele, e mesmo assim ele não consegue o alimento. Até que chega um momento dessa trajetória dele, que ele resolve, não, vou descansar um pouco, vou parar um pouco aqui, vou parar. Não consigo comida, não consigo nada, vou parar. Achou uma sombra na árvore e sentou, descansou. De repente, né, ele ouve grito, grunhido, a selva se mexendo, tudo balançando, e ele escuta aquele grito, aquele grunhido. A primeira reação dele é se esconder. Eu vou me esconder porque tá perigoso aqui. Então ele se esconde, ouve todos os gritos, todos os grunhidos acontecendo. Ele sabe que alguma coisa está acontecendo, ele sabe que tem algum predador matando uma presa. Ele sabe que existe um predador matando uma presa. Então ele aguarda, a selva fica silenciosa, fica tudo quieto, e ele sai do esconderijo dele. Quando ele sai do esconderijo dele, né, ele sai dali de onde ele está, ele encontra ali uma carcaça de uma presa que foi abatida recentemente, mas que tem ali um restinho de carne, um restinho de qualquer coisa, e ele pensa, não, isso aqui pode alimentar minha família, eu não consegui nada, não cacei nada, não fiz nada, não tenho nada para levar embora, eu vou raspar isso aqui. Então ele começa a raspar aqueles ossos, né, que estão ali, o resto que está jogado pelo chão ali, enrola num tecido qualquer e vai para casa. Ele chega lá, né, a família fica feliz, lógico, né, porque ele conseguiu, né, um alimento, pelo menos, né. A família fica feliz, os filhos ficam felizes, a esposa fica feliz. Mas dentro da cabeça dele, ele sabe que ele poderia fazer mais, ele sabe que ele tem que fazer mais, ele sabe que ele tem que trazer mais, afinal de contas, é o sustento da família.
Então ele precisa desse movimento todo, mas ele precisa também trazer comida para casa, mesmo que seja carcaça, mesmo que seja carniça, mesmo que seja resto de outro animal. Então ele fica nesse dilema, né? E daí, se a gente parar e observar quanto que esse movimento a gente faz hoje em dia, no nosso dia a dia, nas nossas atividades, a gente se comporta exatamente como o nosso protagonista. A gente traz esse comportamento para agora, lá da pré-história a gente traz para agora. Então a gente observa que nesse movimento dele, ele sai, né? A gente, né? Sai, trabalha, um trabalho que não é o ideal, mas é o que traz o sustento para dentro de casa. A gente faz uma atividade que não é o que a gente gostaria de fazer, mas tem que ser feita porque a gente precisa trazer o alimento para dentro de casa, a gente precisa pagar as contas, a gente precisa pagar o boleto. Então a gente entra nessa dinâmica, né, que esse caçador, que esse protagonista traz para nós, né? Então ele chega e ele pensa, né, não, isso não está certo, tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Então ele sai outro dia, ele novamente a mesma situação, a fera comendo um outro animal, a fera comendo um animal, e ele fica escondido esperando as coisas acontecerem, e então vai lá e pega a carnicinha e leva embora. E assim as coisas vão acontecendo. E tá tudo bem, esse é nosso dia a dia também. A gente pega, levanta, 6 horas da manhã, sai, trabalha o dia inteiro, volta para casa. É a dinâmica, esse é o coletor de carniça, é o coletor de carcaça, é o acostumar-se com isso. E ao longo do tempo, que ele tanto repetir isso, ele começa a virar um especialista nisso. De tanto que ele se acostuma, ele vira um especialista em coletar carniça, em procurar carcaça, em ouvir da selva onde está a melhor carniça para ele pegar. Assim como um urubu. Então ele começa a se tornar um especialista a ponto de ensinar outras pessoas. E quando ele começa a ensinar outras pessoas, o ego dele começa a inflar. Ele fala, opa, agora eu sou o bom. Agora eu posso me acomodar mais ainda. Olha que perigoso isso. Olha o quanto que isso é perigoso, né? Então, assim, eu me sinto bem em ser um especialista em coletar carniça. Eu me sinto bem em ser qualquer cargo que seja dentro de uma empresa. Não interessa o cargo. Quando eu estou me sentindo assim tão bem com isso, eu estou entrando no processo de me acomodar. Eu estou entrando nesse processo de estar confortável em ser um coletor de carniça, em ser um coletor de carniça. Quando eu olho na televisão, uma notícia e trago isso para dentro da minha família, para dentro da minha casa, é a carniça que eu estou trazendo. Quando eu ajo de maneira violenta, porque eu aprendi isso, porque eu coletei isso na rua, ajo de maneira violenta dentro do meu lar, eu sou um coletor de carniça. E é o que eu estou entregando para minha família. Se eu coleto carniça na rua, eu trago carniça para minha família. Eu trago carniça para os meus. Se eu só sou um especialista nisso, é o que eu tenho para oferecer dentro da minha casa, é o que eu tenho para oferecer para os meus. Então,
eu preciso ter esse cuidado com o que eu estou coletando na rua, o que eu estou trazendo para dentro do meu lar, para dentro da minha casa, para dentro de mim, para dentro do meu ser. Qual é o alimento, do que eu estou me alimentando? Então é nesse processo que o coletor começa a ter uma noção de que, um despertar, na verdade, né? Esse protagonista, ele começa a ter um despertar. Então ele pensa, não, isso não está certo, isso tem alguma coisa de errado nisso aqui. O que eu vou fazer para modificar esse padrão que está acontecendo dentro de mim, dentro do meu ser, dentro do meu espírito, qual é o movimento que eu preciso fazer, né? Se ele está desconfortável em ser um coletor de carniça, né? O que ele precisa fazer, né? Ele precisa virar a fera, ele precisa virar o caçador. Mas para isso ele precisa de um aprendizado, né? Então, nessa jornada dele, ele começa a todos os dias coletar lá aquela porçãozinha de carniça, e um dia ele se depara com um grupo inteiro de javalis, um grupo de javalis gordo, aquele javalizão gordo. Ele, opa, a minha oportunidade. Mas a primeira reação dele é se esconder, porque isso ele é especialista. Ele é especialista em se esconder, esperar que outro abata o animal para ele poder coletar a carniça. Veja como na nossa vida, no nosso dia a dia, quantas vezes que nós aguardamos que outra pessoa faça algo que nós deveríamos estar fazendo. Quantas? Quais são as oportunidades que a gente perde por não tomar uma ação em cima de algo que a gente precisa fazer, né? Então ele se escondeu, ou seja, ele tinha uma abundância, ele tinha a oportunidade e optou por se esconder, esperando que outra fera abatesse o animal para ele poder aproveitar a sobra, para ele poder aproveitar a carniça. Quando ele saiu do esconderijo dele, não tinha mais nada. A abundância tinha ido embora, né? Agora veja isso dentro da nossa vida. Às vezes as pessoas estão tão confortáveis num cargo, numa empresa, num relacionamento, numa dinâmica familiar, que opta por não fazer nada, porque está tão confortável ali, que se eu ousar fazer algo diferente, eu posso perder isso aqui. Perceba que tem um medo por trás disso, tem um receio de perder até mesmo aquela carnicinha, até mesmo aquela carcaça, que é uma carcaça imaginária, e o medo de perder isso. E isso é devastador pro nosso protagonista, porque ele perde a abundância, ele perde a oportunidade, ele perde o momento mágico. Quando ele se dá conta, os javalis já foram embora. Quando ele se dá conta, a abundância se foi, né? E daí você veja isso dentro da vida, né? Às vezes está acomodado numa profissão, numa atividade, e surge uma ideia, surge uma oportunidade, e você escolhe não se mexer, escolhe não atacar, escolhe por livre, espontânea vontade não ousar, não fazer nada. E quando você decide realmente fazer alguma coisa, já é tarde demais, a oportunidade se foi, a vaga já foi preenchida, o relacionamento não existe mais, a possibilidade não existe mais. Quando você realmente quiser, não tem mais tempo de pedir desculpa, não tem mais tempo de perdoar, não tem mais tempo de amar, não tem mais saúde para poder fazer alguma coisa. Então essas oportunidades que vão se modificando.
naquele dia ele vai embora e chega em casa sem nada. A esposa, cadê? Não tem nem a carnicinha pra gente? Ele fala, não tem, hoje não tem. No dia seguinte, né, ele sai com intenção, não, hoje eu vou achar aquele grupo de javali e vou caçar. E ele realmente procura, mas como eu acabei de falar, a abundância e as oportunidades, elas são passageiras. Elas vêm, e se você não se jogar, e se você não pular, elas vão. Isso acontece todo dia, todos os dias, com todos nós que somos seres humanos aqui na Terra. Todos os dias acontece isso. Quantas oportunidades nós deixamos de aproveitar, quantas oportunidades hoje você já não deixou de aproveitar. Por comodismo, por medo, por receio. Então são essas situações que o nosso protagonista vai vivendo durante a jornada dele, né? Daí ele procura lá os javalis, não encontra, porque a abundância não vem duas vezes. Ele volta para a caverna, daí ele se depara lá com a esposa dele, preparando uma hortinha, né? Um terreninho lá, né? Para plantar algumas coisas, plantar batata, plantar raiz, plantar umas folhas. E ele pergunta para ela, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Daí ela fala, pode chegar um dia que você não esteja aqui. Pode chegar um dia que você não traga nada. E essas raízes, essas folhas, vão ser o nosso sustento. É como se desse um soco na boca do estômago dele. Porque ele sabe o que ele está fazendo de errado, ele sabe da inabilidade dele, ele sabe que ele precisa fazer algo mais, ele sabe que a coleta da carniça está deixando todos com fome e ele precisa fazer algo. No dia seguinte, né, naquela noite ali, ele percebe, né, a esposa preparando ali naquele foguinho ralo ali, uma chaminha ali, uma panelinha pequenininha, que é o que eles tinham, e é o que não precisava de algo maior, porque eles tinham só aquela carcassinha todo dia, e às vezes nem aquilo. Então ele viu ali a esposa dele mexendo aquelas raízes ali, ele falou assim, eu preciso mudar alguma coisa. No dia seguinte ele decide que vai caçar. E ele vai, ele procura, ele faz armadilha. Note que a gente está falando isso, que é lá da Era da Pedra, mas é sobre hoje. Ele sai, ele faz armadilha, ele procura, assim como nós, né? Procura um emprego novo, faz curso, faz isso, faz aquele outro, se prepara para aquilo, é concurso, treinamento. Tudo isso a gente faz para se melhorar, porque a gente sabe que a gente precisa de mais. Até que ele se depara com um grupo de javali novamente. Ele fala, agora, é a minha vez, tá para mim. Então ele vai, ele vê o javali, ele não sabe o que fazer, até então ele era especialista em coletar carniça, ele não sabe direito o que ele tem que fazer. Então ele sai correndo, gritando, atrás do javali. O javali olha aqui e fala, que isso? Bora daqui. E sai correndo. E quantas vezes que a gente faz isso no nosso dia a dia? Quer uma coisa tanto que não tem sabedoria para fazer acontecer. Ao invés de a gente aprender como fazer, a gente só sai gritando, fazendo, sem
sem conhecimento. Então é esse processo que ele tá passando nesse momento. E ele não consegue caçar. Porque ele é inábil. No dia seguinte ele fala, não, agora eu vou caçar. O que eu preciso fazer? Ele começa a rastrear o javali, aonde ele bebe água, qual o horário que ele sai da toca, aonde que eles tomam sol, aonde que eles vão se rolar na lama. Então ele começa a aprender e criar uma estratégia para poder caçar o javali. Até que ele chega numa estratégia que ele fala, não, agora tá ok, né? Isso é o que a gente faz, a gente estuda, né? Para poder chegar se elevar, né? Na escola, no trabalho, para ter promoção, todas essas coisas. Para um relacionamento ficar mais sadio, né? A gente aprende como lidar com a companheira, lidar com o companheiro, lidar com a família, lidar com a mãe. Então a gente precisa aprender. E ele criou essa estratégia. Até que ele chegou e pá, foi lá e conseguiu abater um javali. Ele foi, abateu o javali, fez o corte ali de qualquer jeito, porque ele não sabia o que fazer, ele nunca tinha caçado, sempre alguém caçou por ele, ele só coletava carne, ele era especialista em coletar carniça, limpar carcaça, ele não sabia direito o que fazer. Então, ele pegou ele de qualquer jeito, fez os cortes ali inábeis, né? Mas levou a maior parte, jogou o javali no ombro e virou a caminho de casa. Quando ele olhou para trás, ele viu lá os mesmos coletores que ele tinha ensinado as técnicas dele, coletando a carnicinha. Ou seja, neste momento, para ele era a fera. Neste momento, ele era o caçador e os outros eram os coletores. Então, a princípio, ele se sentiu bem. Ele falou, consegui, né? Quantas vezes que... Agora vamos para os dias de agora. Quantas vezes que você foi promovido, você foi contratado, você iniciou um relacionamento, você se propôs a fazer algo que dentro de você sabia que não era capaz. Dói um pouquinho, né? Dói um pouquinho, mas é interessante porque ele foi para casa com o javali nas costas, então, ou seja, ele estava aqui com o javali pesado nas costas, nunca tinha acontecido isso, ele foi bem sucedido, ele teve sucesso na caçada dele, ele conseguiu uma conquista grandiosa para ele e para a família, e ele foi muito satisfeito. Até chegar em casa, até chegar na caverna. Quando a família dele viu ele chegando, vieram todos felizes, isso, aquilo, não, esse aqui fui eu que matei, eu que cacei, eu que ganhei, eu que fiz, eu que fui promovido, eu fui contratado, agora eu vou casar, agora eu vou namorar, agora a vida vai ser diferente, tudo vai dar certo. Mas calma lá, é um javali. E ele com o javali nas costas, ele chega dentro da caverna, joga o javali em cima da mesa. A mesa suportava aquele tantinho de carniça que ele trazia diariamente. Quando ele jogou o javali nas costas, das costas na mesa, a mesa abriu, caiu no chão, toda a carne se foi, toda a carne caiu no chão. Ou seja, a mesa não estava preparada para aquela quantidade de abundância. A mesa não estava preparada para aquela quantidade de
abundância, não tinha preparação para isso. Eles logo cataram o javali, arrumaram ali como deu e foram cozinhar. Mas eles tinham uma cumbuquinha desse tamanho. Porque eles não precisavam nada além disso até então. Eles não precisavam porque o que cabia na cumbuquinha era o que eles comiam. Porque ele era acostumado, ele era especialista em coletar carniça. Então todo aquele volume de carne não cabia naquela cumbuquinha. O fogo para preparar o banquete deles, para preparar essa comida, era aquela chaminha bem curtinha, bem pequenininha. Não tinha potência o fogo para poder cozinhar todo aquele alimento, toda aquela abundância. Então, tudo que ele fez até ali se perdeu. Ele não estava preparado para tudo aquilo, ele não estava preparado para aquele cargo, ele não estava preparado para aquele relacionamento, ele não estava preparado para ganhar um dinheiro a mais na vida, não estava preparado porque tudo se perdeu. Ele não estava preparado para aquilo. Quantas vezes que nós tivemos sucesso, obtivemos uma conquista que nós queríamos muito, mas o querer estava só aqui, não aqui, porque não estava preparado para isso. Ganhou um volume de dinheiro além do normal, e esse dinheiro se foi, porque não tem preparação, não tem cuidado, não tem, conhecimento financeiro para poder utilizar da maneira correta. Quantos relacionamentos que a gente iniciou achando que ia ser maravilhoso e só se deu mal porque não estava preparado. Quantos cargos que a gente foi promovido e não sabia o que fazer quando chegou lá, sair de supervisor a gerente, ou de funcionário a supervisor. Você está lá de funcionário, você olha para o teu supervisor e fala, se fosse eu ia ser diferente, se fosse eu ia fazer diferente, se fosse eu ia ter uma atitude diferente. Quando chega lá, você não sabe o que fazer. O gerente, do supervisor para gerente é a mesma coisa. Então, assim, essa preparação precisa vir muito antes. Essa preparação precisa estar mais intrínseca dentro da gente, precisa estar mais incorporada, precisa estar mais robusta. Essa decisão precisa estar robusta dentro da gente. Qual é o próximo movimento dele? Né? Então ele pensa, se minha casa não está preparada para receber esse javali, o que eu devo fazer? Desistir? Voltar a ser um coletor? Voltar a ser um especialista naquilo que eu sei fazer? Ou seguir meu coração, que eu quero ser um caçador de verdade? Então ele tem uma decisão, ali a tomar. Mesmo com esse fracasso, ainda ele tem um trabalho para fazer, para decidir. O que eu devo fazer? Voltar a ser um especialista? E essa também é uma dúvida de muitas pessoas quando chegam num lugar e falam, será que eu tenho que voltar a fazer o que eu fazia? Porque eu não sou dessa área, eu não sou desse lugar, eu não sou dessa posição? Não. Sabe? A gente precisa entender que não é esse o movimento. O movimento do nosso protagonista é entender que a família dele precisa comer. Isso é sem dúvida. Então ele precisa continuar o trabalho dele, coletar a carniça, mas visando que ele precisa preparar a casa dele, porque ele sabe que o futuro dele é dentro da abundância, é dentro de coisas boas.
Então ele continua o trabalho de ir atrás de carniça, e nesse movimento ele começa a aprender com o resto ali, né? Aprender o corte, onde fica o osso, onde fica aquilo. Enquanto ele está em casa, ele começa ali, ó, esculpir uma mesa numa pedra. Ele esculpe uma mesa forte, resistente, que vai suportar. No jardim fora, ele está lá fabricando uma panela gigante, uma coisa assim, robusta, que vai conseguir suportar o que ele vai trazer no futuro. Constrói uma estrutura para não fazer só o foguinho, para fazer uma labareda embaixo da panela, para poder ter condição de cozinhar. Começa a aprender formas de armazenar a carne. Então, depois de tudo isso feito, depois de todo esse tempo que ele não deixou de coletar a carniça, porque a família precisava comer, depois de todo esse tempo, né, ele começa, ele entende que agora eu posso ir para a selva caçar, que eu estou preparado. E ele realmente vai. Ele vai para a selva. E chegando lá, ele obtém sucesso novamente. Porque ele estudou, ele sabe o que fazer. Depois do javali abatido, ele consegue fazer cortes com mais precisão. Ele consegue fazer mais preparado. Ele não vai enrolar num paninho qualquer, ele já tem a embalagem perfeita, só jogar nas costas e seguir o caminho. Chega na casa com toda aquela abundância, joga na mesa. Agora a mesa é de pedra. Puxa a panela, agora a panela suporta tudo aquilo. Coloca no fogo, o fogo não tá só aquele foguinho, tá uma labareda. Então é nessa situação que muitas das vezes muitas pessoas se perdem e desistem no meio do caminho, porque esse trabalho de chegar até ter esse sucesso, chegar até ter essa abundância, essa vitória, é um trabalho cansativo. Dá trabalho. Dá trabalho chegar lá. Dá muito trabalho chegar lá. Mas a gente precisa entender que a gente não pode parar. Ou a gente até pode. Se tiver tudo bem, até pode. Se tiver tudo bem, a gente pode parar lá atrás, quando o protagonista sentou na árvore e ficou na sombra. Ele poderia ter parado lá atrás e se conformado com aquilo. Ele poderia ter parado na primeira vez que ele viu a fera abatendo um animal e ele sentiu muito medo. Ele podia ter corrido, fugido, ter voltado para casa e falado, não, isso não é para mim, vai embora. Ele poderia ter parado. E tá tudo bem se ele quiser parar. Quantos que na tua vida você conhece que estão sentados na árvore ainda? Quantos que estão dentro da caverna, nem saíram da caverna ainda? Quantos que nem se incomodaram e nem saíram da caverna? Quantos que estão ainda sendo especialista em coletar carniça? Quantos? Quantos que ainda estão correndo atrás do javali sem sentido? Quantos que estão lá correndo atrás do grupo de javali?
Quantos que mataram o javali e não sabem o que fazer? Em que lugar que você está? Onde você se encontra dentro dessa história? Aonde que está você nessa história? Matou o javali, levou para casa, teve abundância, mas não estava preparado? E daí você está ali, você desiste, você volta a ser coletor, se aprimora para ser um caçador melhor? É essa dinâmica que a gente precisa se perguntar dentro da gente o que a gente está fazendo e como a gente está fazendo. Quais são os nossos movimentos para que a gente tenha uma vida melhor, para que a gente seja melhor, para que a gente construa um eu mais robusto, para que a gente faça da gente uma peça única. Aonde que a gente está nessa história, nesse movimento todo? Consegue entender a proporção que isso tem desde o início da história até chegar agora? Qual é essa dinâmica? Então, assim, a gente precisa entender isso e correr atrás. Correr atrás das coisas. Procurar se melhorar todo o tempo. Procurar aprender mais a todo tempo, todos os momentos, em tudo que a vida apresenta para nós. Porque a vida vai apresentar muitas coisas. E cabe a nós, cada um de nós, correr atrás desse movimento. Então, essa história, ela vem assim, justamente com esse propósito, sabe? De tentar localizar na nossa vida aonde a gente está. Aonde eu estou no meio dessa história toda aí, né? Essa história da pré-história, qual é a minha parada, né? Será que eu já saí da caverna? Será que eu estou sentado na árvore? Será que eu estou gritando atrás do javali? Será que eu estou escondido no arbusto com medo? Será que eu já cacei e não sei o que fazer? Será que eu já cacei e levei embora e estou num processo de desistir? Será que eu já decidi que vou me aprimorar e estou esculpindo a minha mesa? Será que eu estou esculpindo minha panela? Será que eu já obtive essa vitória? E lembrando que isso é uma fatia, né? É uma fatia de você, não é você, tá? É uma fatia de você. É só uma parte. Mas que precisa ser olhada, precisa ser vista, precisa ser observada e precisa ser trabalhada. Então, esse é meu convite, sabe? Para que você procure dentro de você qual posição você está. E para te ajudar nisso que a gente acabou de falar, para você tentar se descobrir onde você está, para te ajudar nisso, eu criei uma jornada de 21 dias. O que são essa jornada de 21 dias? Nessa jornada de 21 dias, você vai caminhar junto com o nosso protagonista. Então, assim, a cada dia você vai passar pelas mesmas coisas, vai sentir as mesmas coisas, vai buscar as mesmas coisas que o nosso protagonista fez e busca. Então, assim, cada dia ali, você vai ter um diário, você vai ter um caderno, onde dia após dia, você vai colocar lá, dia 1, tal, dia 2, tal, dia 1, exercício tal. Então, ali nesse exercício, o exercício convida você a refletir sobre algumas coisas de cada dia. E você tem a obrigação de anotar isso. Para que anotar? Porque no final dos 21 dias, você vai ter um diagnóstico de si para saber onde você está dentro dessa história. Qual a tua colocação, qual a tua posição dentro dessa história.
Compreende isso? Então essa jornada, ela vem assim, ó, para somar de uma maneira muito positiva. Então, assim, se você não está disposto, não comece. Se não está disposto, não comece. Agora, se você está disposto, inicie, saia da caverna e vá até o final. Porque eu tenho certeza que ao final desses 21 dias você não será a mesma pessoa. Não terá os mesmos pensamentos. Não pensará igual ou semelhante está pensando hoje. Maravilha? Então, fica por aqui então nossa live de hoje, nosso vídeo de hoje, tá? Vocês vão encontrar aqui embaixo, em algum lugar aqui, o link para obter o livro, que comprando o livro você já vai estar com com acesso à jornada também dos 21 dias. Tem meu WhatsApp, que tem o canal do Caçador de Si, tá? Lá tem tudo que você precisar sobre o livro, tem lá. Acesso total comigo, para mim tirar qualquer dúvida com você. Então, tô liberado e aguardando teu contato para a gente poder conversar mais sobre isso. Vou abrir uma live também, para a gente poder discutir sobre os assuntos, sabe? Para que vocês também tenham voz e possam me falar qual é a dúvida, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e boa caçada. Tchau, tchau.